Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 25 de fevereiro do ano 2021. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Esse texto do Apocalipse, ele deve ser estudado juntamente com Mateus, capítulo 24, versículo 30, e também Zacarias 12, 10 e Zacarias 14. Esta é a regra de interpretação. A Bíblia, ela se interpreta. Muitos irmãos, principalmente os nossos irmãos pós-tribulacionistas, eles confundem o arrebatamento com a segunda vinda. Mas nós precisamos de saber dividir a palavra. O Dr. Meno Kalisch, da Chamada Meia-Noite, ele sempre fala isso nas suas mensagens. Nós precisamos saber dividir bem a palavra. Tem textos que falam do arrebatamento e tem textos que falam da segunda vinda em Jerusalém. Você não pode simplesmente ignorar isso e empacotar o arrebatamento junto com a segunda vinda em Jerusalém. Até porque não faz sentido um arrebatamento em uma segunda vinda. Por quê? Porque é o final da tribulação. Seria então um arrebatamento bate e volta, um arrebatamento ping-pong, né? Este é o arrebatamento ensinado pela visão pós-tribulacionista. Então eu já vi muitos irmãos, até mesmo irmãos pré-tribulacionistas, dizerem que este versículo aqui de Apocalipse 1, versículo 7, está falando do arrebatamento. Não tem nada a ver com arrebatamento esse texto. Se você analisar os detalhes deste versículo, você vai ver que não tem nada a ver com arrebatamento. Primeiro está dizendo assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então aqui Jesus está voltando na cidade de Jerusalém. Aqui não é o arrebatamento da igreja que acontece 7 anos antes. No arrebatamento, a igreja sobe com Jesus. Na segunda vinda, Jesus volta com a igreja. No arrebatamento, ele leva a igreja da terra até as nuvens. E lá ele encontra com a igreja. Conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 4,16 e 1 Coríntios 15, 51 e 52. Então, no arrebatamento, ele leva a igreja da terra até as nuvens e lá ele encontra com a igreja. Na segunda vinda, ele volta do céu para a terra com a igreja que ele levou no arrebatamento. Zacarias 14, 5, né? Mateus 24, 30 e esse texto aqui de Apocalipse 1, versículo 7. Então está dizendo assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. No arrebatamento isso não vai acontecer. Todo olho vai ver o arrebatamento? Não. O arrebatamento é somente para os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O mundo não vai ver o arrebatamento. Eles vão dar falta da igreja, eles vão sentir o caos que o arrebatamento vai provocar. Mas o mundo não vai presenciar o arrebatamento, eles não vão ver o momento do arrebatamento. O arrebatamento ele é um mistério. Paulo diz: eis que vos digo um mistério. 1 Coríntios 15, 51, 52 e 53. Então esse versículo está falando da segunda vinda, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Porque é uma vinda lenta. A segunda vinda ela é a parousia. Parousia é uma vinda lenta, acompanhada de cortejo. Jesus vai descer em Jerusalém com todos os seus anjos e a sua igreja que ele levou no arrebatamento. Então vai ser uma vinda lenta, onde todo olho o verá. Isso aí vai ser através da tecnologia. Todo olho o verá aqui é através da tecnologia. Então, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Isso aqui não está falando do arrebatamento. Mateus 24, 30 também
está falando da segunda vinda. Então esse texto de Apocalipse 1, versículo 7, ele deve ser estudado junto com Mateus 24, versículo 30. Onde nossos irmãos pós-tribulacionistas dizem que é o arrebatamento. Mas não é o arrebatamento, meus irmãos. Eu até sugiro para vocês pesquisar no YouTube. Você pesquisa aí no YouTube assim, ó, a cronometragem do arrebatamento. É uma mensagem de Arno Froese, da Chamada da Meia-Noite. E lá você vai tirar todas as dúvidas acerca do que é o arrebatamento e o que não é o arrebatamento. Então Mateus 24, versículo de número 30, diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então isso aqui é a segunda vinda. Veja que o versículo fala de tribos, e todas as tribos da terra se lamentarão. O Apocalipse vai dizer a mesma coisa: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até o mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Preste atenção. E todo olho o verá. Isso aqui não é arrebatamento, isso aqui é a segunda vinda, é a parousia em Jerusalém. Arrebatamento é harpazo, ou seja, sequestro, tirada violenta, arrancados de uma forma violenta. Qual que é o propósito do arrebatamento da igreja? O propósito do arrebatamento da igreja é livrar a noiva de Cristo da tribulação, levar a noiva para o julgamento do galardão e realizar as bodas do Cordeiro no céu, ou seja, no mesmo molde de um casamento judaico. Qual que é o propósito da segunda vinda de Cristo em Jerusalém? O propósito da segunda vinda de Cristo é, primeiro ponto, livrar Israel do grande massacre da batalha de Armagedon, porque os judeus vão estar cercados na segunda vinda em Jerusalém. Se não fosse uma intervenção divina, na batalha de Armagedon, Israel seria varridos do mapa, porque todas as nações vão se levantar contra Israel na batalha de Armagedon, inclusive os Estados Unidos, que é aliado de Israel. Então todas as nações elas vão sitiar Jerusalém para destruir Israel no final da tribulação. Então o propósito da segunda vinda, primeiro ponto, livrar Israel do massacre em Armagedon. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito da segunda vinda é trazer o julgamento das nações. O Senhor Jesus vai voltar em Jerusalém e ele vai julgar todas as nações pelo bem e pelo mal que fizeram contra o povo de Israel. O terceiro propósito da segunda vinda em Jerusalém é trazer o dia da vingança, conforme está escrito em Isaías 61. Trazer o dia da vingança do nosso Deus. É o dia da vingança. A segunda vinda é o dia da vingança. E o quarto propósito da segunda vinda em Jerusalém é estabelecer o governo teocrático e acabar com essa corrupção do governo chamado demonicracia. Este é o propósito, o quarto propósito da segunda vinda em Jerusalém. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, e todas as tribos da terra se lamentarão, né? Então tá em conexão com Mateus 24, 30. Ó, até os mesmos que o transpassaram. Tá falando de quem aqui? Tá falando dos judeus. Os judeus que transpassaram Jesus. Eles vão ver os sinais dos cravos na mão de Jesus. E ali eles vão se converter. Então os irmãos precisam de estudar Apocalipse 1, versículo 7, juntamente com Zacarias, né? A Bíblia ela se interpreta, Zacarias capítulo 12, versículo de número 10. É muito claro isso. Quando fala até mesmo os que os transpassaram, está falando dos judeus no final da grande tribulação, quando eles vão ver o sinal dos cravos na mão de Jesus. Zacarias 12, 10 diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Então vai haver um grande avivamento na segunda vinda de Jesus. Não é antes do arrebatamento. As pessoas também fazem essa confusão. O grande avivamento será na segunda vinda. O propósito do grande avivamento na segunda vinda, levar o povo de Israel à conversão. Olha aqui, versículo 10, Zacarias 12, 10.
mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora pelo filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então aqui Israel vai se converter ao Senhor. Eles vão olhar para Jesus, eles vão ver o sinal dos cravos, e eles vão lembrar, este é o homem que nós matamos na primeira vinda. Eles vão lembrar que eles crucificaram Jesus. Então Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. O texto está falando de uma segunda vinda em Jerusalém. O texto está falando de uma parousia. O texto não está falando de arpalos, está falando de parousia. Então nós precisamos de saber dividir bem a palavra, meus irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos, que tenham todos uma ótima quinta-feira na presença do nosso Pai Celestial. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.